Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Escombros e Caprichos, o melhor do conto alemão do século XX. Livro que une, então, duas das minhas grandes paixões, que são literatura de língua alemã e contos. E já que eu falei de literatura de língua alemã, eu queria esclarecer uma coisa aqui, porque pelo título, O Melhor do Conto Alemão no Século XX, a gente pode ter a impressão de que aqui há apenas contos que foram escritos por autores alemães, de nacionalidade alemã. E não é bem assim. O que acontece? Muitos se referem a toda a literatura que foi escrita em língua alemã como literatura alemã, e é o caso deste título aqui. Só que tem toda uma questão envolvendo esses conceitos, então literatura alemã e literatura de língua alemã. E aí eu dei até um exemplo sobre isso nos stories, tem um destaque meu salvo explicando melhor essa questão, eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, mas que é basicamente, quando a gente está falando de literatura brasileira, fica muito claro que nós estamos nos referindo à literatura que foi produzida no Brasil. Quando a gente fala de literatura canadense, por exemplo, é muito claro que é a literatura escrita no Canadá. Mas e quando a gente fala de literatura alemã? Geralmente a gente não está se referindo só à literatura que foi escrita em solo alemão, até porque a Alemanha, como a gente conhece hoje, é algo muito recente. A Alemanha tem uma história de modificação territorial, digamos, bastante intensa, já começa aí com seu processo de unificação extremamente tardio, junto com o da Itália, e aí não bastasse esse processo de unificação tardia, a gente ainda tem o território alemão mudando muito ao longo do século XX. Então ele muda depois da Primeira Guerra Mundial, muda depois da Segunda Guerra Mundial, tem a reunificação alemã em 1990, ou seja, o território alemão como a gente conhece hoje é algo muito recente. Então dá até para entender aqueles que se referem à literatura alemã como tudo aquilo que foi produzido em língua alemã, porque os países que falam língua alemã tiveram uma base cultural comum, muitas vezes também foram parte de um só território, mas há aqueles que defendam, e eu sou uma delas, que defendam que o melhor termo seria literatura de língua alemã. Porque por mais que esses países tenham muito em comum, passaram por uma história bastante semelhante, eu acredito que cada um desenvolveu sua especificidade. Então, por exemplo, eu acho um pouco complicado a gente falar de literatura alemã e dentro disso tem a literatura que foi produzida na Áustria, que é uma literatura que tem suas especificidades e eu sei que tem até uma discussão na academia em torno disso. Eu lembro de ter lido um artigo de uma professora da Unicamp cujo título era A Procura de uma Literatura Austríaca, então justamente procurando buscar essa identidade e diferenciá-la do que é a literatura alemã. Mas enfim, só para vocês saberem que quando vocês se depararem com uma coletânea, por exemplo, de escritos alemães, muito provavelmente não há ali apenas literatura escrita por alemães mesmo, e sim por austríacos, tchecos e assim vai. Feita essa explicação, vamos falar então da coletânea em si. Essa coletânea tem organização do Rolf Henner e do Marcelo Bax. O Rolf Henner faz a seleção e o prefácio, e o Marcelo Bax faz todo o resto. Notas, tradução, pós-fácil, glossário. Aliás, o Marcelo Bax está fazendo um trabalho bem legal com literatura de língua alemã, né? Eu já li algumas coisas aqui que tem tradução e organização dele, algumas coisas da Civilização Brasileira, da editora Civilização Brasileira, se eu não me engano. E nessa seleção aqui a gente tem um baita trabalho legal novamente dele. Queria começar falando do prefácio, então. Prefácio que é do Rolf Henner e é muito rico. Primeiro, ele começa justificando o título. Então, por que escombros e por que caprichos? O Rolf justifica a escolha de escombros pelo fato de a literatura de língua alemã no século XX ter sido uma literatura que parecia estar sempre tendo que construir tudo de novo, descrevendo o colapso da sociedade e aí tentando reconstruir algo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E existe até um termo para isso, que é a chamada Trümmerliteratur, que é literalmente literatura dos escombros. O Caprichos, por sua vez, se justifica pelo fato de que essa literatura do século XX, que teve que lidar com toda essa destruição, com esses escombros mesmo, respondeu a tudo isso com um impulso contrário, fortemente amparado no caráter estético, e são muitas as estéticas que a gente observa ao longo do século XX. E aí a gente tem o maior objetivo dessa antologia, que é deixar mais clara,
demarcar essas mudanças e também tornar mais palpáveis as marcas da produção do período do século XX no sentido estético. E no prefácio, além de fazer um breve panorama muito legal desse período, aliás, preciso dizer que esse prefácio tá sensacional, sério, maravilhoso, o Rolf arrasou. Ele também explica os critérios para a divisão da antologia, que é dividida em 9 partes, e aí ele delimita o escopo de cada uma dessas partes aqui no prefácio, explica bem direitinho por que ele tá fazendo cada coisa. Esse prefácio é muito bom mesmo. E agora, dado esse panorama geral, queria comentar com vocês sobre os meus contos favoritos. Já aviso que eu achei a coletânea bastante irregular. Tem contos muito, muito bons, tem contos ok, e alguns contos que me fizeram ficar... Meu Deus, o que é isso? Qual foi o objetivo? Mas isso costuma ser uma característica de antologias, né? Meio difícil você encontrar uma antologia onde todos os textos sejam excepcionais, mas os textos que são muito bons mesmo. Dá para conhecer muita gente legal aqui. E agora, então, queria comentar sobre os meus contos favoritos da coletânea. Começando já com o primeiro conto, que é de autoria do Arthur Schnitzler. Não sei se a gente já tem uma resenha aqui para ele, mas em breve sai uma resenha para um livro dele que eu li em 2021 chamado Breve Romance de Sonho, a famosa Traumnovelle. É um dos escritos mais famosos dele e depois de ler Breve Romance de Sonho e de ler este conto aqui, eu só digo que qualquer coisa que cair na minha mão, que seja desse homem, eu lerei. E o conto que a gente tem aqui é Os Mortos Calam. E o que acontece aqui? No começo nós somos apresentados a um homem chamado Franz e ele tá muito inquieto, fica pra lá e pra cá. E ele tá inquieto assim porque ele tá esperando uma mulher chamada Emma. E esse é o tipo de conto que não te entrega nada de bandeja. A gente vai descobrindo aos poucos as coisas. Então, a gente não sabe inicialmente qual que é a relação entre aqueles dois personagens, por que a mulher fica tão apreensiva e parece estar meio desconfortável com aquele encontro, e a gente vai descobrindo isso ao longo do conto, mas eles tomam um coche para fora da cidade, para um lugar onde eles possam ter mais privacidade, só que no caminho um acidente acontece. E eu queria destacar aqui que o título do conto foi muito acertado. Quando você termina o conto, pensa naquilo que leu e pensa no título, você fica, meu Deus, que título acertado. Schnitzler, maravilhoso. Em pouquíssimas páginas aqui ele consegue retratar a hipocrisia humana de uma maneira que, ó. Aliás, a hipocrisia parece ser um tema bastante caro ao Schnitzler. Foi um tema bem tratado neste conto aqui e também em Breve Romance de Sonho. Próximo conto que eu queria ressaltar é o História de Cavalaria do Hugo Hofmannsthal. Eu conheci o Hofmannsthal através do Zweig. Na sua autobiografia, o Zweig fala muito bem do Hofmannsthal, então já estava bem curiosa para ler algo dele e, felizmente, não me decepcionou. Aqui a gente tem, então, uma narrativa centralizada em um sargento de cavalaria e ele tá num grupamento que tá se deslocando para Milão, só que já no início do trajeto é anunciada uma infantaria inimiga. E isso desenrola uma narrativa de cunho bastante onírico, tem o tema do duplo tratado aqui também. Gostei muito de como ele desenvolveu o conto, é difícil fazer uma sinopse dele, porque acho que é o tipo de coisa que é melhor você descobrir enquanto lê, mas vale muito a pena a leitura, garanto. Agora eu vou falar de um dos melhores contos que eu já li na minha vida, sem sombra de dúvidas. De verdade, esse conto é perfeito. O nome dele é As Escadarias do Hotel, de Franz Werfel, e o conto inteiro, que tem 9 páginas, se passa enquanto uma jovem chamada Francine está subindo as escadarias de um hotel. Como esse homem conseguiu criar uma narrativa tão sensacional num cenário desses, e eu juro, o conto inteiro se passa enquanto a mulher sobe as escadarias, eu não sei. Também nunca nem tinha ouvido falar do autor e eu fiquei realmente muito impressionada. De verdade, não tenho um A pra falar desse conto. Enquanto a mulher faz sua trajetória na escadaria do hotel, ele consegue abordar diversos temas, tem um viés bem psicológico, sabe? Ele adentra um pouco na psique da mulher, também consegue retratar a decadência do império. É maravilhoso. Eu acho que se existir um curso aí de como fazer um conto maravilhoso, este conto aqui certamente deve fazer parte da ementa, porque olha, sensacional. E agora vamos falar de um autor a cuja obra já havia sido apresentada, tem até vídeo aqui no canal, A Honra Perdida de Katharina Blum, deixarei aqui no box de informações, que é o Heinrich Böll. Gente do céu, que homem maravilhoso. Eu já quero ler tudo dele, porque é a segunda coisa que eu leio dele, é maravilhosa também. Uma pena que a gente tem tão pouco dele publicado por aqui. E o título do conto dele que tá aqui na coletânea é Andarilho, assim que chegares a Spa, e aí 3 pontos, porque a palavra está cortada.
E o que acontece neste conto aqui? A narrativa é feita em primeira pessoa por um homem que tá muito confuso, tá numa situação bastante complicada. Conforme ele vai tomando consciência das coisas, a gente vê que ele tá numa maca, que ele foi ferido em batalha. E aí ele tá sendo carregado para ser operado, mas aos poucos ele consegue enxergar com mais clareza aquilo que tá em volta dele. E aí ele percebe que o hospital ali de campanha, de batalha, foi montado na escola na qual ele estudou. E aí, quando ele olha pro quadro, ele vê uma coisa que... Ai, meu Deus do céu. Outro título muitíssimo acertado, porque tem muito a ver não só com o que ele vê no quadro, mas com algo do que ele se dá conta. O próximo conto que eu quero destacar é de outro autor que já apareceu aqui através do seu maravilhoso O Náufrago. Também vou deixar a resenha linkada aqui no box de informações, que é o Thomas Bernhard. E o conto dele aqui é o Crime de um Filho de Comerciantes de Innsbruck. E o que a gente tem neste conto? O conto é narrado por uma pessoa que conhece o filho desse comerciante de Innsbruck, e esse filho é uma pessoa que supostamente causou muita vergonha à família desde cedo, então a família tinha uma expectativa para essa criança e ela nunca atendeu a essas expectativas. Esperavam que ele fosse para o caminho do comércio, dar continuidade à firma da família, mas não é isso que acontece. E acima de tudo, ele ainda escreve poesia. É disso mesmo que ele gosta, é bem mais inclinado às artes do que ao comércio, por exemplo. Aliás, me fez lembrar um pouco de Os Buddenbrooks. E bom, eu não li muito da obra do Bernhard, só li esse conto e O Náufrago, mas já li algumas coisas sobre a obra dele e sobre ele, e eu tenho a impressão de que aqui neste conto a gente tem um microcosmo da obra do Bernhard. Então, aqui a gente tem um alter ego dele, que é uma coisa que costuma ter na obra dele, aparentemente. Tem o ódio à Áustria estampado aqui, tem essa linguagem dele bastante peculiar, a escrita muito singular. Nossa, conto maravilhoso e que, aliás, penso que pode ser um excelente primeiro contato com a obra do Bernhard. Indo para a penúltima parte da antologia, eu queria ressaltar A Menina com a Lagartixa, do Bernhard Schlink. Gente do céu, que conto maravilhoso! Dos melhores da coletânea, disparado. Não foi meu primeiro contato com o Bernhard Schlink, eu já tinha lido um livro dele chamado Der Vorleser. Eu acho que aqui ficou o leitor mesmo. Eu vou deixar... o leitor. Eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. A capa de filme. Aliás, é uma tristeza, porque a gente tem algumas coisas dele traduzidas por aqui, mas tudo numa edição muito simples e com umas capas também que, meu Deus, a obra desse homem merecia um cuidado maior. Mas vale bastante a pena ler esse livro, preciso reler, e aí eu trago a resenha pra vocês, aliás, que faz muito tempo que eu li. Mas bom, o que temos aqui em A Menina com a Lagartixa? Aqui a gente tem como protagonista um menino alemão e a gente acompanha a vida dele desde o pós-guerra, durante a sua infância, até ele terminar a faculdade. Só que apesar de ele ser o protagonista da história, há uma figura central nessa história, que é um quadro onde há uma menina e nesse quadro também há uma lagartixa. E esse quadro ficava no escritório do pai dele e ele via que tinha algo muito esquisito em torno daquele quadro. Então, por exemplo, o pai tratava aquele quadro como um tesouro, e aí ele via também que quando havia discussões entre o pai dele e a mãe dele falava: ai, vai lá com a sua menina judia, e isso se referindo ao quadro. Então esse quadro se torna uma espécie de enigma para esse menino e ele fica obcecado em desvendar esse enigma. E ele fica tão obcecado com esse quadro que esse quadro acaba tendo impacto em diversas áreas da vida dele. E assim como em Um Leitor, aqui a gente também tem aquele tom de história de detetive, uma trama meio policial, porque aos poucos a gente vai descobrindo o que tem naquele quadro, quem que pintou o quadro, o que foi retratado ali, e é sensacional. Esse conto tem muita relação com o nazismo, apesar de ser retratado no pós-guerra, é ainda aquele período no qual o fantasma da guerra tá muito vivo, e isso tem muito a ver com o quadro. Aliás, conto fenomenal. E indo para a última parte da antologia, a parte 9, que é, aliás, composta apenas por mulheres. Achei isso bem legal, gostei de vários contos aqui, mas o que eu queria ressaltar aqui, que eu amei, é o Juventude em uma Cidade Austríaca, da Ingeborg Bachmann. O conto é bem curtinho, tem apenas 6 páginas, mas essas 6 páginas dizem tanto, porque aqui ela consegue retratar muito bem a infância na Áustria nazista. Então ela relata como que era antes da guerra, o que virou durante a guerra e como que as coisas ficam logo após o término da guerra numa pequena cidade da Áustria. É maravilhoso, vocês sabem que eu adoro ler uma coisa ambientada em guerra e este conto retrata a guerra de um jeito maravilhoso.
Foram esses, então, os meus contos favoritos da coletânea. Alguém aí já leu? Vocês ficaram curiosos para ler? Eu não vi ninguém que leu a coletânea ainda e nunca tinha ouvido falar muito bem dela. Aliás, eu fiquei muito feliz quando eu soube que esta coletânea existia e fiquei muito feliz em realmente ter gostado muito dela. Apesar de, como eu disse, ser uma coletânea bastante regular, as histórias que valem a pena, valem muito a pena. E apesar de não ter amado certos contos, vários autores aqui me chamaram muita atenção, a ponto de eu jogar o nome deles na Amazon para ver se tinha alguma coisa deles publicadas aqui, porque foram escritas que me chamaram a atenção, histórias que me chamaram a atenção, apesar de não ter amado, como essas que eu citei aqui. Infelizmente, ao jogar o nome deles na Amazon, eu descobri que praticamente nenhum deles tem coisa publicada por aqui, mas tem um que me chamou muita atenção, que foi o Juret Becker, que tem um conto bem curtinho aqui, mas que chama bastante atenção, e aí fui pesquisar o nome dele e eu descobri que a obra-prima dele é publicada aqui. O nome do livro é Jacob, o Mentiroso, e pelo que eu vi é o primeiro volume de uma trilogia que retrata a vivência dos judeus durante o Terceiro Reich. Fiquei bem curiosa para ler isso aí e queria ressaltar o trabalho excelente feito pelo Rolf Henner e pelo Marcelo Bax. De verdade, fizeram um trabalho impecável aqui. A única coisa que eu tenho a criticar dessa edição é que as folhas são brancas, daquelas que dói no olho, sabe? Ai, meu Deus. Aí uma folhinha amarela ia cair tão bem isso aqui, mas é a minha única ressalva em relação a esta coletânea, porque, de verdade, o trabalho que eu vi aqui é dos trabalhos mais legais que eu já vi numa coletânea, no sentido de prefácio, organização. A gente tem o pós-fácio do Marcelo Bax, e ele comenta cada um dos contos, dá um apanhado sobre a obra do autor. Então já deixo até a dica aqui, porque pode ser que algum leitor desavisado vá ler na ordem que é para ser lida, né, certinho, então passando de página em página. E aí você vai ver que, por exemplo, você tem aqui o conto do Arthur Schnitzler, e aí você pode achar que não tem uma introduçãozinha falando quem é Arthur Schnitzler, falando um pouco da obra dele, etc. Mas tem, só que tá no finzinho do livro. Então eu recomendo que vocês, toda vez, antes de abrir um conto, já deixem marcado aqui a página a partir do qual o pós-fácil começa, porque ele comenta um pouco da vida do autor, da obra dele. Fenomenal, sério, Marcelo está de parabéns. E já vou pesquisar até mais coisas que ele tem feito aí pela literatura de língua alemã. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.